Hoje nós vamos conversar sobre ciclo estral de cadelas. Vamos destrinchar esse assunto, explicar tudinho para poder você entender as partes do ciclo estral, onde fica o cio, qual seria o melhor período para a cruza. Vamos entender tudo isso direitinho. Bom, após a puberdade, que acontece lá por volta dos 6 a 12 meses, sendo nas cadelas menores mais cedo, né, por volta dos 12 meses, nas maiores e gigantes mais tardia, de 12 até por volta dos 18 meses em algumas raças. Depois que a cadela fica mocinha, né, ela vai passar a ciclar, obedecendo uma ordem, sendo que os primeiros cios dela, os primeiros ciclos estrais, eles podem ser meio irregulares. Isso é super normal. O organismo ainda está se adaptando àqueles ciclos hormonais. A cadela, ela é uma espécie considerada monoéstrica não estacional. O que é isso? Ela é monoéstrica porque ela apresenta um estro por ciclo reprodutivo e não estacional porque esse ciclo não é influenciado pelas estações do ano, é pela duração dos dias, do tempo de luminosidade do dia, como acontece nas gatas. Não confundir também o ciclo estral com o cio. O cio faz parte do ciclo estral, mas o ciclo estral não é o cio, tá? Confundiu? Espera aí que eu vou explicar. O ciclo estral da cadela, ele é composto de 4 fases: proestro, estro, diestro e anestro. Então, o ciclo ele compreende toda a duração dessas fases, indo desde o início do proestro ao final do anestro, que é quando recomeça o ciclo, que vão se repetindo essas fases ciclicamente. A duração do ciclo estral também pode ter variações importantes, dependendo da raça, individualmente da cadela e da sua idade. Já cio se refere à parte fértil do ciclo, que é o estro, que é percebida pelos tutores no período do proestro, na verdade, que é quando a cadela começa a mostrar sinais de edema de vulva, né, que a periquitinha da cadela começa a ficar inchada e rosada, lembrando um pesseguinho. E os machos começam a ficar enlouquecidos. Então, se você tem macho na casa, ele começa a ficar enlouquecido, os vira-latinhos da rua vão tudo parar na sua porta, porque a sua cadela está começando a liberar feromônios e está atraindo os machos. Mas antes de explorar melhor cada uma dessas fases, né, eu convido você a se inscrever no canal se ainda não for inscrito, clicar no badalo para ser notificado dos próximos conteúdos e, se gostar do vídeo, não esquece de deixar aquele like da fertilidade. Afinal, estudos comprovam que quem se inscreve no canal e deixa o like, sua cadela fica 35% mais fértil. Brincadeiras à parte, vamos entender melhor essas fases, tá? O proestro é a primeira fase do ciclo reprodutivo. Ele dura em média 9 dias. Pode variar, tanto para mais quanto para menos também. Nessa fase, ela libera os feromônios, como eu já falei antes, que deixam os machos ali doidinhos. Elas começam a seguir a cadela, lamber a vulva. Os machos mostram um comportamento territorialista contra outros machos, né, para garantir que aquela cadela vai cruzar com ele, e podem até rolar algumas brigas. Eles começam a tentar montar, mas a cadela ainda não tá nessa vibe de aceitar monta. Ela meio que olha pro macho assim e fala: pô, cara, tu não me dá um biscroque, um osso ruído, já quer ir montando? Não é assim não, meu irmão, calma lá. A fêmea, além de não permitir a cruza, se o macho encher muito o saco dela, ela ainda dá um chega pra lá nele, podendo reagir agressivamente. Essa é a fase que a vulva fica inchada, rosada e com um corrimento serossanguinolento, que pode variar em quantidade e em coloração, indo desde um rosinha mais claro, mais translúcido, até um tom de vermelho mais vivo. É o que as pessoas chamam de menstruação da cadela, que a cadela está menstruada. Os folículos ovarianos começam a crescer nesse período pela ação do estrógeno e pelo pico do hormônio LH, que é o hormônio luteinizante. O final do proestro, ele é marcado por esse pico de hormônio luteinizante e pelo começo do interesse da fêmea para o macho. Logo após o proestro, vem o estro, que também dura 9 dias e também pode variar para mais ou para menos. O estro é uma resposta à queda do nível de estrógeno, que estava lá em cima no proestro, e o pico de hormônio luteinizante. Então, nessa fase aqui, o estrógeno cai, o hormônio luteinizante sobe até alcançar seu pico máximo antes da ovulação.
ao mesmo tempo que a concentração sérica de progesterona também aumenta durante esse pico pré-ovulatório de LH e continua aumentando até o 10º dia. É essa ação sinérgica da progesterona com o LH que favorece o início do estro e do período ovulatório da cadela. Essa é a fase fértil. É o momento que, para quem quiser, é o momento para a cruza. É aquela hora que a cadelinha olha para o macho assim e fala: rapaz, eu não tinha percebido como sua cauda é brilhosa, longa, seu pelo lustroso, seu porte atlético, né? Até que você daria um bom progenitor para minha ninhada. Ela começa a deitar, coloca o rabo lateralizado e permite que o macho monte, que é quando ocorre a cruza. Aí, nesse momento, também não existem empecilhos para a cruza. Tem cachorro que pula o muro, que cruza através da grade. O negócio é cruzar. Inclusive, se você se inscrever e deixar seu like, sua cadela fica até menos oferecida para o vira-lata caramelo do vizinho, sabe aquele vira-lata caramelo do bairro? Porque tem umas cadelas que nesse período ficam oferecidas mesmo. Tá? Então, para garantir, já se inscreve e deixa seu like. Agora, a cadela apresenta um pico de queratinização do epitélio vaginal dela, né? A vulva, o edema da vulva diminui, né? Ela começa a ficar menos inchada e menos rosada, e cerca de 48 a 60 horas após o pico do LH, ela ovula. Então a cadela apresenta essa particularidade de liberar oócitos imaturos, né? Eles não estão prontos para ser fecundados. Esses oócitos, eles precisam ficar na tuba uterina ainda por mais cerca de 48 horas para poder amadurecer e ficarem prontos para fecundação. Por isso que cruzas intercaladas ao longo do período do estro acabam favorecendo as chances de uma gestação. Terminado o estro, entra o diestro. Essa é a fase lútea. É a fase em que os folículos que foram liberados durante a ovulação, lá durante o estro, se tornam corpos lúteos e passam a produzir progesterona, que é o hormônio da gestação. Mesmo que não aconteça a fecundação, mesmo que essa cadela não cruze, essa fase lútea vai acontecer. Sendo que a cadela é a única espécie doméstica onde o diestro não gestacional acaba sendo mais longo que o diestro gestacional. Então a cadela que gesta tem um diestro em torno de 60 a 65 dias, que é o tempo de gestação. As que não gestam, as que não engravidam, que não emprenham, esse período de diestro dura entre 70 e 75 dias. Isso acontece porque a cadela que não está gestante, né, que não cruzou, ela não sofre uma luteólise abrupta no pré-parto. O corpo lúteo dessas cadelas completa todo o seu tempo de vida útil e vai evoluindo lentamente por mudanças que parecem estar mais relacionadas ao envelhecimento desse corpo lúteo do que com algum tipo de agente luteolítico em si, como acontece durante a gestação, no final da gestação. Todo esse mecanismo, tudo isso que acontece, é fisiológico, mas leva a uma maior predisposição a doenças como é o caso das neoplasias mamárias. Por conta dessa influência hormonal está diretamente relacionada ao desenvolvimento dela. No final do diestro, os níveis de progesterona que se mantiveram elevados ali durante todo o tempo para poder manter a gestação da cadela, eles caem. Essa regulação hormonal ela é parecida em cadelas que estão prens ou não prens, não gestantes, exceto pela produção da prostaglandina F2A, que é produzida antes do parto. Nas gestantes, a prostaglandina F2A ela é responsável por cortar o fornecimento de sangue para o corpo lúteo, que causa sua luteólise, a sua lise mais abrupta, e pelas contrações uterinas para poder favorecer o parto. Terminado o período do diestro, a cadela vai entrar em anestro, que é a fase mais longa de todo o ciclo estral da cadela, desse período reprodutivo. É nesse ponto que os sinais que eram visíveis, como vulva inchada, eles começam a diminuir e os níveis séricos de progesterona voltam aos níveis basais. O útero volta ao tamanho normal, diminui os ovários também, a cadela volta a ser a mesma que ela era, lépida, fagueira, pimpona, antes de entrar na fase reprodutiva. O intervalo do anestro vai durar até o próximo proestro, e esse período pode variar de acordo com fatores também como idade, hereditariedade,
a raça que a cadela faz parte e se ela teve ou não uma gestação anterior. Geralmente, as cadelas ciclam de entre 4 a 6 meses, né? Esse período entre ciclos da cadela leva entre 4 e 6 meses, com exceção da raça Basenji, que cicla uma vez a cada 12 meses. O ideal aqui é você realmente anotar no calendário as datas do início do cio, que você percebeu o cio da sua cadela, né? Lá no início do proestro, para poder ter uma noção mais real do intervalo, da duração do ciclo estral da sua cadela em particular. Existem até métodos, no caso de uma inseminação, né, ou de uma cruza programada, de saber qual é o momento certo para inseminar ou para fazer essa monta. Né? Tem a citologia vaginal, que mostra mais ou menos o período do ciclo estral que a cadela está, mas não determina exatamente o período da ovulação. E tem até um aparelhinho, tem outras opções também. Eu vou falar isso melhor num outro vídeo. Tem até um aparelhinho que eu vi, made in China. Você introduz uma sonda na vulva da cadela até a cervix, até alcançar mais ou menos a cervix, liga um botãozinho e ele te fala ali mais ou menos como é que está o paranauê da cadela. Como funciona este mecanismo? Não sabemos. Se é eficaz? Também não sabemos. Só que ele existe e eu achei bem curioso. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero realmente que tenha ajudado você a entender melhor como é que funciona esse ciclo estral da cadela, que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa aquele like da fertilidade aqui no canal, ajuda muito. Fica de olho que vai sair um vídeo também sobre pseudociese, que é meio que uma complementação desse vídeo, tá? Eu desejo que a sua cadela realmente não seja uma piriguete quando ela tá no cio, que ela fique bem, que você fique bem. E nos vemos nos nossos próximos vídeos. Tchau!